E temos aí notícia bombástica, viu? Olha, o Trump teve uma conversa por telefone longa aí com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Logo depois, ele falou com Zelensky aí, o da Ucrânia, e a coisa deu ruim aí para o Zelensky, viu? Para quem não sabe, a Ucrânia e a Rússia estão em conflito, e esse conflito foi desencadeado porque os Estados Unidos ali, o governo Obama e Biden, fizeram um golpe de Estado na Ucrânia e colocaram ali um governo subserviente aos Estados Unidos. E aí esse governo passou a fazer o que os Estados Unidos queriam. Relatórios aí de 2018, que foram revelados pelo Wikileaks, mostram que os Estados Unidos sabiam que se houvesse real possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN, que é um grupo militar pertencente aos Estados Unidos, a Rússia invadiria a Ucrânia. Então eles colocaram esse plano em prática. Primeiro deram um golpe de Estado na Ucrânia e aí colocaram um governo bem subserviente. E aí falaram, Ucrânia quer entrar na OTAN? E aí esse governo falou, quero! Sabendo que a Rússia ia invadir. A Rússia falou, olha, se vocês entrarem na OTAN, pode ter mísseis e bases estadunidenses que chegariam a Moscou e a São Petersburgo em menos de 5 minutos. A Rússia ficaria ali com uma arma apontada para a cabeça 24 horas por dia. A Rússia ficaria com uma ameaça dos Estados Unidos. Imagina se os Estados Unidos fazem uma base no México, uma base em Cuba, ali bem pertinho da fronteira ali com os Estados Unidos. Imagina você o que ia acontecer, o que os Estados Unidos fariam se a Rússia deixasse mísseis apontados para Miami, partindo de Cuba ali a 100 quilômetros. Chegariam também em 5 minutinhos. Imagine. Pois bem, não deixaremos. O Zelensky então falou, vou entrar na OTAN sim, eu posso! E aí começou esse conflito. Em meio a isso tudo, vamos lembrar, o governo da Ucrânia estava financiando ataques terroristas na região ali de Donbass, porque nessa região os cidadãos votaram em 2015 num plebiscito e 91% deles votaram que eles queriam se unir à Rússia e se separar da Ucrânia. Eles se consideram russos. Então, o governo da Ucrânia passou a fazer ali, financiar ataques terroristas. 14 mil pessoas morreram nesses ataques em 7 anos, tá? Não foi só o governo Zelensky, o governo antes dele já estava ali negociando isso. O Zelensky, o governo dele achou de bom tom permitir, na verdade eles financiaram, né, são membros do governo, uma mega parada nazista no dia 1º de janeiro agora de 2025, uma homenagem, uma parada ali, uma marcha em homenagem ao Stepan Bandeira. Stepan Bandeira era o pior, o mais cruel líder nazista. Ele era ucraniano. O mais cruel nazista não estava na Alemanha, estava na Ucrânia, tá? Eu morei na Polônia, e a cidade onde eu morei, Breslávia, é uma cidade onde todo mundo ali era refugiado da cidade de Lviv, que hoje é a Ucrânia. E ali todos eles contavam, várias pessoas diferentes me contaram histórias de que, olha, os caras eram tão cruéis, esse exército aí do Stepan Bandeira, desse nazista ucraniano, que os cidadãos preferiam ali, um pai de família preferia matar a esposa e os filhos e depois ele tirar a própria vida do que esperar chegarem os soldados, que eles faziam atrocidades, principalmente com as mulheres e com as crianças na frente da família inteira, para todo mundo ver. Atrocidades aí que não dá nem para descrever. Esse é o cara que estava sendo homenageado aí pelo governo Zelensky aí em pleno 2025, tá bom? Pois bem, eis que Trump liga para Putin e fala, olha, aqui palavras do Trump, eu vou ler aqui, ó, ele falou aqui em texto longo em inglês, ele escreve mal, ele fala mal e escreve mal o Trump. Inclusive, ultimamente tá meio gaga, ele fala uma coisa, diz na mesma frase, enfim, vamos lá. Acabei de ter uma longa e altamente produtiva ligação telefônica com o presidente Vladimir Putin da Rússia. Discutimos Ucrânia, Oriente Médio, energia, inteligência artificial, o poder do dólar, aí entra a Dilma, já eu falo disso, e vários outros assuntos. Ambos refletimos sobre a grande história de nossas nações e o fato de que lutamos juntos com tanto sucesso na Segunda Guerra Mundial. Tenho certeza que foi o Putin quem falou disso, porque o Putin, em várias entrevistas que eu assisto dele, não são entrevistas, são falas curtas dele que ele tem. Entrevista é raro ele dar uma entrevista longa. Ele fala sobre como a Rússia eliminou o nazismo e como é o destino da Rússia eliminar o nazismo novamente. Ele fala o Putin, tá? E aí chegou o Trump nazista e ele fala sobre isso. O Putin devia estar dando uma indireta pro Trump. Ó, você não tá entendendo, Trump? A gente já lutou contra o nazismo uma vez, inclusive junto com os Estados Unidos. A gente vai ganhar de novo, tá? Não tente. Aí, pois bem, ele lembrando que a Rússia perdeu dezenas de milhões de pessoas e nós, da mesma forma, perdemos muitas. Cada um de nós falou sobre os pontos fortes de nossas respectivas nações e o grande benefício que um dia teremos trabalhando juntos. Mas primeiro, como ambos concordamos, queremos impedir que milhões de mortes ocorram na guerra com a Rússia e a Ucrânia. O presidente Putin até usou meu forte lema de campanha, bom senso.
ele fala lá, common sense, senso comum. Aí ele fala, ambos acreditamos muito nisso, concordamos em trabalhar juntos, muito próximos, incluindo visitar as nações um do outro. Também concordamos em fazer com que nossas respectivas equipes iniciem as negociações imediatamente e começaremos ligando para o presidente Zelensky da Ucrânia para informá-lo da conversa, algo que farei agora mesmo. Aí depois ele fala que convocou ali o diretor da CIA, o seu chefe de Estado, que é o Marco Rubio, e outros aí, para iniciar as negociações. O Trump falou nos dias anteriores sobre qual negociação que ele quer. É o seguinte, a Rússia já falou que não arreda o pé, até porque eles não precisam, eles têm o seu exército lá, e tem uma tecnologia militar hoje superior à da OTAN, e a Rússia quer que os territórios onde as pessoas, inclusive, ó, coincidência ou não é coincidência no caso, onde as pessoas em 2015 votaram que queriam se anexar à Rússia, que esses territórios que já foram aí em parte dominados pela Rússia, virem Rússia ou virem um território independente, mas não sejam mais Ucrânia. A Crimeia, obviamente, é Rússia, e a Ucrânia fique com o resto. O Trump falou, ó, o resto, na verdade, não vai ser da Ucrânia, o resto vai ser dos Estados Unidos, porque o Trump já falou que o Zelensky está devendo $500 bilhão. Thiago, de onde o Zelensky está devendo $500 bilhão? Eu também não sei. Por quê? O Biden, ele não emprestou, ele deu para a Ucrânia mais ou menos $60 bilhões em armamentos e tudo mais para financiar aí esse conflito. Na verdade, eu sempre falei aqui, é uma guerra dos Estados Unidos, ali, do governo Biden contra a Rússia. O Biden tem uma visão ali de manter o imperialismo estadunidense diferente da visão do Trump. O Trump acredita que ele usando as redes sociais e dando golpes aqui e acolá, ele vai fazendo uma internacional fascista cada vez maior, ele quer ampliar o território dos Estados Unidos e muita gente não percebeu, mas você tá vendo que o Trump, ultimamente, ele quer aumentar a arrecadação dos Estados Unidos, custe o que custar. Quando ele impõe tarifas a outros países, não quer dizer que esses países vão pagar. Quem paga a tarifa? O cidadão estadunidense, que vai pagar 25% a mais de imposto em alguma coisa. E aí o que acontece? Vai dinheiro para a arrecadação dele. Ao mesmo tempo, ele colocou o Elon Musk num ministério em que o Elon Musk está desmantelando todas as agências dos Estados Unidos. Agências aí com verbas bilionárias anuais. Por quê? E também está aí forçando a demissão de todo mundo. Por quê? Porque eles querem economizar, tirar gasto público. Pô, mas está desmantelando o Estado. Sim, aumentar imposto e desmantelar os gastos do Estado é para quê? Para ter mais dinheiro em caixa, porque ele quer investir em guerra. É isso que quer investir o Trump, em guerra. Para daqui 5, 10 anos os Estados Unidos terem aí um arsenal de guerra muito maior. Porque hoje eles perceberam, tecnologicamente eles estão muito atrás da China e da Rússia, inclusive em arsenal de guerra. Esse é o objetivo do Trump, arrecadar mais e gastar menos dinheiro público. Vai ter crise financeira, que tenha crise para as pessoas. Ele quer ter mais dinheiro em caixa para investir mais aí em tecnologia de guerra, porque senão ele não consegue os planos dele. Ele quer ampliar o território, ele quer parte do México, ele quer a Groenlândia, ele quer parte do Panamá, aí ele quer a faixa de Gaza, ele quer que tenham vários territórios estadunidenses ali pelo mundo inteiro para ele começar a expandir os territórios, como Hitler fez, igualzinho. Hitler começou ali com a Polônia, e aí depois ele foi para a Hungria, ele foi indo lá porque ele queria que a Europa inteira virasse a Alemanha, depois o mundo inteiro virasse a Alemanha, um estado só governado por ele. É isso que o Trump, talvez, e o Elon Musk, principalmente, que é um pouquinho mais jovem, sonhem para o futuro. Aí, o que acontece? Ele acabou fazendo tudo o que o Putin quer. O Putin está defendendo isso desde antes do conflito. Inclusive, antes do conflito, ele estava defendendo ali que tivesse uma separação desses estados da Ucrânia que querem se separar, mas por vias diplomáticas e tudo mais, e se não tivesse, ele estava com paciência para esperar, não é problema meu e tal. Agora não, agora eu quero esse pedaço para mim e fim, e dane-se. Ou isso não é para mim, vai ser uma república separada. Esse pessoal estava sendo atacado pelo próprio governo da Ucrânia, eles não querem, então pronto. Fez tudo que o Putin quer. Tudo. Inclusive nos Estados Unidos passaram a fazer piada de que depois dessa ligação, o Putin falou, tá, agora dá a patinha aí. Aí o Trump deu a patinha. Late aí, o Trump. É isso que falaram. O Trump é um funcionário do Putin. Aí, o que entra aí nessa equação? Por que o Trump está tão aí, funcionário do Putin, fazendo o que o Putin quer? Ele vai exigir aí do Zelensky. O Zelensky hoje é um ditador, tá? Ele cancelou eleições alegando guerra. Vamos lembrar, a França, no meio da Segunda Guerra Mundial, teve 2 eleições presidenciais, tá? Tá cheio de país em guerra que tem eleição. Ele cancelou a eleição porque ele é ditador. É isso. Ele enfiou o país dele numa guerra em que morreu muita gente. O país dele aí
foi destruído e o resultado é que todas as riquezas da Ucrânia serão dos Estados Unidos. É isso que dá quando a população vota em gente que é aí subserviente aos Estados Unidos. Alguns vão falar, mas Thiago, mudou o governo, se fosse o Biden, talvez ele desse mais dinheiro para os Zelensky. Para quê? Para manter a guerra, manter gente morrendo? Chegou ao nível em que ele está convocando jovens de 18 anos, desde o ano passado. Quer dizer, já morreram todos os adultos que tinham no país. Ele começou a convocar pessoas acima de 60 anos e jovens até 18 anos. Quer dizer, ele está convocando todo mundo. Não vai mais ter homem na Ucrânia. Vão morrer todos. Os que não vão morrer vão estar aí com problema, sem braço, sem perna, que é o que acontece em uma guerra. E para quê? Para depois entregar todo o país para os Estados Unidos. Parte vai para a Rússia e a maioria vai para os Estados Unidos. É isso. E a Ucrânia vai ser o quê? Colônia dos Estados Unidos da América. Colônia. Eles vão colonizar a Ucrânia do mesmo jeito aí que os europeus colonizaram o Brasil, os países da América Latina, da África, eles vão colonizar a Ucrânia, uma colônia do século XXI. Talvez o Trump queira fazer a Ucrânia também de campo de concentração, como vai fazer em Cuba e outras coisas. E a conversa que ele teve com o Putin sobre dólar, vamos lembrar, eu mostrei aqui, não vou mostrar novamente, mas eu mostrei aqui já algumas vezes um vídeo. Eu primeiro mostrei de 2023, e depois eu mostrei um vídeo do fim de 2024, do Vladimir Putin com Dilma Rousseff. Em 2023, o Putin foi aí a uma reunião com a Dilma, falou que era um prazer revê-la, tudo mais, e aí a Dilma falou para ele sobre os planos do Banco do BRICS. Ela tinha acabado de assumir no Banco do BRICS. Logo depois, a retórica do Putin, e eu leio muito a imprensa russa, eu leio aí parte da imprensa chinesa, que dá para ler, né? Tem imprensa chinesa que tem em espanhol, inglês e tudo mais. Eu leio aí analistas de todos os países que você puder imaginar, e a retórica do Putin mudou muito. Ele passou a falar de desdolarização muito mais, depois aí do encontro com a Dilma. Ele já falava, mas ele passou a falar muito mais. E aí ele e o Xi Jinping passaram aí, junto com o Banco do BRICS, a falar sempre da criação de um novo sistema de pagamentos. E aí, quando a Dilma assumiu o Banco do BRICS, eu falei aqui, teve uma guinada. Por quê? Porque o Banco do BRICS estava ali praticamente paralisado. Com a Dilma, dezenas de países passaram aí a fazer a aplicação para entrar no BRICS. Os países querem participar do BRICS. E vários passaram aí a fazer a aplicação para fazer parte do Banco do BRICS. Eu vou dar um exemplo. Na semana retrasada, quando o Trump impôs ali tarifas à Colômbia e depois recuou, naquele meio tempo, no dia seguinte, o BRICS, o Banco do BRICS, aí da Dilma, anunciou que a Colômbia agora faz parte do Banco do BRICS. A Colômbia é do BRICS? Não, mas é do Banco do BRICS. É ali um dos países que tem parceria, que pode pegar empréstimo quando precisar, que pode, inclusive, ali aportar dinheiro no banco quando precisar. É um dos parceiros. Então, veja, são dezenas de países parceiros. E aí falaram, pô, um novo sistema de pagamentos não tem como, Trump, você saber se o dólar está sendo utilizado ou não. Pior, um novo sistema de pagamentos, você não tem como nem saber se esse sistema está sendo utilizado ou não. Porque atualmente o sistema de pagamentos, que olha só como é uma mentira deslavada, que todo mundo acredita e que é normalizado. O único sistema de pagamentos internacional do mundo é gerenciado pelos Estados Unidos, e eles falavam que tinha privacidade, que não dá para saber quem faz e quem recebe a transação, não dá para saber os dados, mas eles podem saber se a transação do Brasil para a Rússia é em dólar ou não. E aí, se uma empresa brasileira faz negócio com uma empresa russa, esse dinheiro tem que ser convertido em dólar para chegar lá em rublos rússios. De real para rublos rússios, converte em dólar e depois para a moeda da Rússia. Ou seja, usa o dólar, porque é o sistema dos Estados Unidos. E se não usar o dólar, eles ficam sabendo. E aí o Trump pode falar, não pode ter desdolarização. Só que no sistema que a Dilma está criando, tem uma coisa. Eles nem vão saber qual transação é feita, porque eles não vão ter acesso, porque aí tem privacidade. Aí, quando o Brasil fizer negócio com a China, não dá para os Estados Unidos saberem, um negócio de tantos bilhões teve transferência daqui para lá, ou de lá para cá, e olha, não converteram os valores para dólar para fazer, não estão usando mais nossa moeda. Não vai ter como saber. E aí? Então, o Trump deve ter sido avisado aí pelo Putin, olha, o Putin falou isso aí não faz nem um mês, a desdolarização é um processo irreversível. Você pode espernear, você pode chorar, mas isso está acontecendo. E olha, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o Trump, depois da ligação, falou, vamos começar aí a negociação. A negociação é o seguinte, eles vão ver o máximo que ele vai poder tirar do Zelensky. Ele quer meio trilhão, o Biden deu para o Zelensky mais ou menos 60 bilhões, agora o Zelensky tem que pagar de volta meio trilhão para os Estados Unidos. É isso.
E ele ainda falou, se os europeus quiserem lutar essa guerra aí e continuar, e fazer essa palhaçada aí de continuar o conflito, tropas europeias sem usar um centavo da OTAN. Cada país que use sua própria verba aí de defesa para manter esse conflito. Já que vocês são tão aí leais ao Biden e às políticas aí que tinha o governo dos Estados Unidos até então, que é a política de guerras no mundo inteiro, já que vocês são tão leais, façam com o dinheiro de vocês que eu não vou dar mais um centavo, agora eu só vou tirar. Então, na hora de dar dinheiro para a Ucrânia, de financiar a guerra, estavam todos aportando dinheiro. Os Estados Unidos mais, claro. Mas na hora de tirar da Ucrânia, os Estados Unidos tiram tudo, deixaram a Europa numa crise financeira sem precedentes. O presidente da Lituânia falou aí, faz cerca de um mês, que a Rússia não é mais bem-vinda na Lituânia. E aí, o que aconteceu? Ele falou, vou desligar aqui o gás russo do nosso país, que a gente não quer mais nada russo nesse país. Faz um mês ele falou isso, pouco antes do Trump assumir. Outro aí, bem aí capacho dos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? O preço de 1 megawatt de energia na Lituânia era cerca de 64 euros, 1 megawatt. Hoje está em 230 euros. 4 vezes mais cara está a energia elétrica e imagina o cidadão da Lituânia pagando a energia mais cara. E aí sabe o que acontece? Esse cara era subserviente ali ao governo Biden e tal, você vê como é que é. Aí chega já a extrema-direita lá na Lituânia e fala, olha, tá tudo caro, a culpa é dos imigrantes, ó, vote em nós que a gente vai expulsar os imigrantes, vota na gente. E a extrema-direita ganha. Aí todo esse pessoal que estava com o Biden em combate à extrema-direita, ao mesmo tempo em que eram subservientes, eles serem capazes dos Estados Unidos, fazem com que haja inflação no país deles, eles perdem popularidade e a extrema-direita volta. Aí tudo que eles dizem combater volta. O maior aliado da extrema-direita na história, Joe Biden. Esse é o maior aliado da extrema-direita. Muito mais que Trump. Ninguém fez um trabalho tão bom para a extrema-direita mundial quanto o Trump. Inclusive, desde que o Trump assumiu, as pessoas começaram a se organizar contra a extrema-direita mais do que antes. Então, você vê. E o Biden não. Ele tirava qualquer tipo de organização contra a extrema-direita e ele abria aí uma avenida para os caras passarem. Era isso. Então, veremos agora o que vai acontecer. O fato é que o Trump teve que recuar, mas recuou 100 passos aí na sua narrativa contra a Rússia. Não faz nem uma semana ele falou que a Rússia só ia ficar com uma região da Ucrânia, que as outras ele não ia dar, não. Aí agora... Não, vamos negociar aí, falamos, depois da fala sobre dólar, acho que o Trump se tremeu. Pois bem, peço sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!